Bom, o meu nome é Jorge Querido, não sei se o nome todo é Jorge Maria Ferreira Querido, mas uso mais o Jorge Querido. Nasci em Cabo Verde, na Ilha de Santiago, mais ou menos no centro da ilha. Era uma vila que se chamava Vila da Somada, hoje é uma cidade. Cidade pequena, uma cidade. Fiz estudos primários e na altura em Cabo Verde, isso é 1937. Em 1937 só havia um liceu em todo o Cabo Verde. E um liceu com 600 alunos, tinha que estudar na altura. Estudar a instrução primária era relativamente, embora a porcentagem de analfabetos fosse bastante alta nessa altura, mas a instrução primária normalmente, em quase todas as ilhas havia pequenas escolas. O ensino secundário, inicialmente foi o seminário e o seminário liceu, já era seminário, depois foi chamado seminário liceu, da ilha de São Nicolau, das mais pequenas. Depois, mais tarde, criou-se o Liceu Gilianos em São Vicente, então era para lá que todos os estudantes de Cabo Verde iam. E eu fui para lá estudar. E viajar nessa altura entre as ilhas era um autêntico, era muito difícil. Só havia veleiros, não havia barcos motorizados, eram apenas veleiros. Eu, por exemplo, a minha primeira viagem foi da Ilha de Santiago, de um portozinho que é perto da ilha, da altura da Vila da Somada. A minha mãe levou-me à Rua da Barca, entregou-me ao contramestre do navio, aqueles navios pequenininhos, e passei 4 dias de uma ilha para outra, enjooso, etc. E foi uma viagem interessante, porque era a minha primeira viagem de barco, enjoei muito, mas vi coisas interessantes, aqueles pescadores, aquela movimentação dos marinheiros, e a dada altura, e quando não há vento, o navio fica parado. E muitas vezes atiram pequenos barcos à água para apanhar tartarugas que às vezes passam, e é uma cena interessante. Depois cheguei a São Vicente, fui fazer o exame de admissão aos liceus, regressei mesmo depois a Santiago e depois, durante 7 anos, tive que ir a São Vicente todos os anos. Ia em setembro, voltava em julho. Ficava sozinho. E tinha os meus 10, 11 anos, quando fui pela primeira vez. Mas como quase toda a gente se conhece, o arquipélago tinha uma população ainda mais. Hoje tem apenas meio milhão, mas na altura devia ter ali uns 300 mil, 200 mil habitantes, todo o arquipélago. E é que é preciso ter alguém, ou que fosse familiar, ou que fosse amiga uma pessoa amiga da família, para me receber. Eu tinha que levar às vezes cama e malas, era uma complicação. Por isso é que estudar era muito difícil. Aliás, apesar de tudo, ainda Cabo Verde era melhor do que as outras colónias. Era um único liceu para todo Cabo Verde. De maneira que o acesso era complicado. Mesmo uma pessoa, por exemplo, de uma outra ilha, tendo algumas posses para poder lá estar, ter um filho, por exemplo, uma família, tinha que ter alguém conhecido que recebesse, porque não havia também pensões. Enfim, era uma complicação, era uma ilha muito difícil na altura. A ilha de São Vicente foi praticamente uma ilha onde, a ilha que tem o maior porto natural de Cabo Verde. Mas esse porto só foi aproveitado já nos finais do século XIX, pelos ingleses que lá instalaram uma base de reabastecimento de barcos. Inicialmente era o carvão, era o carvão que vinha da Inglaterra, era lá estacionado, e depois os barcos, como não tinham uma grande autonomia,
tinham que parar obrigatoriamente em São Vicente para receber combustível. Mais tarde foram os olhos já pesados, o gasóleo, etc. De maneira que foi nessa altura em que Cabo Verde deu um pulo. Mas não tinha cais, não tinha nada, era absolutamente. Não havia água, uma ilha absolutamente quase que seca, não tinha nascentes de água. A água vinha de uma outra ilha, relativamente perto. Só mais tarde é que se veio salinizar a água. Isso já muito mais tarde. É que a vida ali era bastante complicada. Bom, os meus pais eram proprietários de terras. Ser proprietário era quase uma profissão. Por isso podiam manter-me em São Vicente. E éramos muitos irmãos. Nessa altura as famílias cabo-verdianas eram muito numerosas. Sobretudo as ilhas mais voltadas para a agricultura. Eram numerosas. Eu, por exemplo, éramos 12 irmãos. Era muita gente. Parte da minha família, minha mãe teve que deslocar-se a São Vicente, ter lá uma casa, porque já éramos vários no Vicente. E, portanto, esses 7 anos passei nessa ida e vinda de São Vicente e depois vim para Portugal estudar. Como não tinha necessidade de fazer também admissão à universidade aqui em Portugal, podia escolher qualquer curso. A minha mãe insistia em medicina, na altura era medicina, direito e engenharia. Toda a gente tirava. Eu vim para o Porto. Falávamos há pouco das grandes fomes, da grande crise de 47. Isso uma pequena memória sobre isso. É uma coisa terrível, quer dizer, foram anos sucessivos de seca absoluta, quer dizer, de maneira que as pessoas não tinham, quer dizer, ninguém tinha já nada, nem os proprietários, nem aqueles que não tinham coisa nenhuma, os comerciantes, a vida praticamente parada. Havia aquela ajuda que ia de Portugal, na altura Cabo Verde foi inicialmente considerada uma província, depois uma colónia, depois passou a ser província de novo, quando as coisas se tornaram mais complicadas no plano internacional. Mas as ajudas iam, mas eram ajudas insuficientíssimas. Cabo Verde, na altura, perdeu 1/3 da população. Há quem diga até que mais, mas na altura não havia estatísticas em condições. Eu, na minha idade, eu lembro de ver gente a morrer nas ruas. Crianças inchadas e a morrer, cenas incríveis, algumas até que eu descrevo num livro que escrevi. Cenas incríveis, pessoas a comer as próprias fezes, pessoas a comer animais mortos, pessoas, enfim. E nós, crianças, na altura, víamos isso tudo. Foi algo de terrível. Em Cabo Verde ainda se fala das duas principais grandes fomes, a fome de 20, onde se volta em 1920, a fome de 40, não, 3 fomes, e a de 47. A de 40 foi terrível e a de 47 também terrível. E morreu muita gente. Eu presenciei muitas coisas dessas. Havia balas comuns e a pessoa era enterrada em balas comuns e depois a forma como eram enterradas era de facto chocante. Uma vez um grande caixão, metiam lá muita gente, braços de fora, pés de fora. É uma coisa incrível e que é até difícil de descrever, porque de facto assumiu proporções. E na altura a indiferença, digamos, do poder central, na altura era quase total. Houve uma resposta quase anedótica, se não fosse atrás. Já não me lembro quem era o ministro houve uns colónios, depois passou o ministro do Trabalho. Em 47. Que mandou um célebre telegrama a dizer que não havia dificuldades, morria muita gente e sugeria ao governador de Cabo Verde para ampliar, portanto, não se esquecer de ampliar os cemitérios. Isso, de facto, eu já de criança ouvi falar dessa atitude não muito humana.
Mas tudo isso, de facto, teve uma grande influência na minha maneira de ver as coisas e de reagir perante o poder colonial por altura. A mim, talvez, há muitos outros, mas a mim marcou perfeitamente. Até porque também bem cedo comecei o meu irmão mais velho, que ele já morreu. O meu irmão mais velho falava-me sempre era ainda aluno no liceu, falava-me da independência, embora, enfim, na cabeça de muita gente havia esse problema da pequenez de Cabo Verde. Cabo Verde não tinha recursos naturais, ainda não tem. Cabo Verde o espaço territorial era reduzido, a população era reduzida. Uma independência como? Como é que ia sobreviver? Inclusivamente até depois, quando surgiu verdadeiramente, quando se começou a falar a independência das colónias portuguesas, Cabo Verde foi sempre um caso especial. Inclusivamente, quando se criou o movimento de libertação, teve que se associar Cabo Verde à Guiné-Bissau, porque era impensável, quer dizer, pensar-se numa luta, percebendo partida africana, independência de Guiné e Cabo Verde, porque a luta de facto foi na Guiné, foi uma luta armada, e em Cabo Verde só houve se podemos chamar, uma luta política clandestina. Células que se criaram, pessoas que ainda foram presas, e depois Cabo Verde, lá é que havia o centro de concentração do Tarrafal, onde foram, aliás, muitos portugueses, sobretudo do antigo Partido Comunista Português. Tinham noção do Tarrafal, do que era, do campo de concentração, da prisão? Sim, porque toda a ilha tem 1000 km², não é uma ilha muito grande. Embora ainda não houvesse muitos contactos entre as várias povoações da ilha, não havia estradas em condições, não havia nada, mas quase toda a gente tinha parentes, e até às vezes andava-se a pé, de cavalo, de burro, que tinha-se a noção exata, porque os presos do Tarrafal, que eram maioritariamente portugueses, quando eu era criança, eu lembro que eram maioritariamente portugueses. Uma vez até vi um fugitivo de alguém que conseguiu fugir, mas eu era miúdo. Mas depois foi capturado, claro, não tinha onde ir. Foi capturado e falava-se, havia até. E imaginava-se muita coisa que se passava lá dentro. E a população, sobretudo do Tarrafal. O Tarrafal hoje também é uma pequena cidade. Mas e no campo de concentração lá está. Inclusivamente eu estive lá e irmãos e primos e tal, que foram presos, mas já todos sentidos. Mas mesmo em Cabo Verde, eu já no liceu, já falávamos, quer dizer, na altura as ideias ainda não eram bem, mas estavam bem definidas, mas já se falava. Eu lembro no liceu, quando éramos obrigados a cantar o hino nacional português, e já quando eu já estava no 5º ano, já com uns 16, 17 anos, e nós brincávamos, às vezes, a cantar o relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E havia, de facto, algo que nos levava a pensar a situação, de facto, quer dizer, a forma como eram tratados os cabo-verdianos, sobretudo nos períodos de fome, porque nos períodos de fome, a dada altura, o poder colonial descobriu uma maneira de evitar que muita gente morresse. E
porque é que criou-se uma empresa chamada SUEMI, que é a Sociedade de Imigração, mas é a imigração para Santo Tomé. Como é que as pessoas eram levadas em grande número para trabalhar nas roças de Santo Tomé, de cacau, de café, etc. E iam em porões, iam lá os barcos portugueses, uma fala, tinham nomes, era daquela companhia da CUF, e levavam então centenas. Abriam-se os períodos de fome, aquilo era quase coercivamente, quer dizer, não eram como por exemplo em Angola faziam aquelas rusgas, apanhavam fulanos que não tinham os papéis em condições, metíamos no meio e mandavam para São Tomé também. E outros vão para as roças mesmo em Angola. Mas ali, quer dizer, as pessoas para não morrer de fome iam inscrever-se como contratados para São Tomé. E em São Tomé então tinha uma vida desgraçada. Eu ouvi relatos de muitos indivíduos que estiveram em São Tomé. Aquilo, aliás, eu creio que no livro eu falo um pouco também nessa coisa. Era certo, uma situação praticamente de escravatura. Nas roças. Abusos físicos, castigos corporais. E depois passavam, por exemplo, um contrato de 3, 4 anos, regressavam a Cabo Verde com uma economia que nem dava para sobreviver durante 6 meses. Era uma coisa incrível. E tudo isso, de facto, fez ao mesmo tempo que criava uma espécie de revolta em todos, e criava também um sentimento de impotência, quer dizer, com essa realidade, com os recursos que Cabo Verde tem, o que é que se pode fazer? Foi já mais tarde, já na década de 50, em que já em Portugal, já estudante, ouvimos falar dos movimentos de libertação criados sobretudo no Senegal e na Guiné-Conakry para a libertação da Guiné. Mas de início eram muitos, só no Senegal, como algumas colónias francesas, naquela zona, na África Ocidental francesa, já tinham conseguido a independência. E a Guiné-Bissau começou também a ideia começou a disseminar-se entre a população guineense. E apareceram então vários partidos. A grande parte, ou a maior parte, eram partidos oportunistas, quer dizer, eram como algumas das independências foram conseguidas sem violência, sem luta armada. E muita gente achou que podia criar partido e mais tarde tinha independência. Mas quando viram que de facto Salazar era intransigente, deu o tal grito por Angola rapidamente em força, e que a PIDE aumentou de facto a sua repressão, na Guiné sobretudo, e a maior parte desses partidos desapareceram e só sobreviveu de facto, só se manteve o PAIGC, de facto era liderado por uma pessoa excepcional, pessoa até que eu conheci pessoalmente, que era um mas eu conheci-o ainda logo depois de ter terminado o curso. Eu fiz cá em Portugal o curso de agronomia. Conheci-o em Cabo Verde. Ok. Em Cabo Verde. Mas mesmo antes de ele partir para a Guiné, ele nem tinha vindo para aqui. Porque eu conhecia a minha família, tinha uma relação com o pai dele. Meu pai tinha um certo condicionamento. E era um homem de facto excepcional. Ele criou ele e outros, mas ele é que era a figura de facto dominante. Até num dos livros que eu escrevi, eu fui um bocado desagradável, que eu comparava, porque quando Che Guevara foi
foi morto foi no Bolívia. Logo a seguir apareceram um monte de indivíduos a criticar Che Guevara, que ele devia ter feito assim, ele devia ter feito assado, não devia ter feito o que fez. E apareceu então um livro escrito por um francês, La Guerrille du Che. E ele tem uma frase que é interessante, que ele dizia que quando morre um gigante, os pigmeus que à volta dele pululam como cogumelos começam uma movimentação incrível, uns a apontar erros e a tentar e a inventar que durante a vida do gigante se opuseram a ele e apontaram erros, etc. E eu lembro da figura também de Cabral, porque Cabral já era um autêntico gigante no PAIGC. E a volta de pululavam, digamos, os tais pigmeus que depois da morte dele começaram a tentar apontar erros de estratégia. Porque a Guiné-Bissau, não sei se muita gente não sabe, que a Guiné-Bissau, na altura durante todos os 400 anos do poder colonial, só foram formados na Guiné-Bissau 16, formação superior, 16 pessoas. Mas isso não é exagero, até parece exagero, mas não é. Na altura da começou a luta armada, a porcentagem de analfabetos na Guiné-Bissau aproximava-se, era à volta dos 99%. Bom, isso contando apenas os que não frequentavam, não havia escola, não havia coisa. Mas havia aqueles miúdos que frequentavam a escola corânica, quer dizer, a maioria muçulmana, mas tinha uma alfabetização de base no alfabeto árabe mas a Guiné-Bissau era de facto uma coisa incrível. Muita gente admira-se como é que depois da independência se conseguiu ainda fazer um governo, criar um governo e pôr aquilo a funcionar. É certo que havia alguns cabo-verdianos que já tinham eram letrados, digamos, que já tinham frequentado as escolas, uns até o ensino superior, que deram uma boa ajuda naquele período, mas a situação era de facto. Mas o caso de Cabo Verde, foi sempre o Cabo Verde teve um papel muito próprio, durante as chamadas guerras de pacificação. Os cabo-verdianos foram utilizados para a luta na Guiné, porque os cabo-verdianos já eram utilizados como Cabo Verde já era utilizado como uma espécie de viveiro para formar gente para ajudar na colonização. Muitos cabo-verdianos foram para Angola, foram para Guiné, foram para Moçambique, como funcionários, sobretudo como funcionários administrativos. Eram os chefes de posto, muitos deles é que andavam a aplicar palmatoadas nos nativos desses países. Mas Cabo Verde tem essa e mesmo no ensino inicial em Cabo Verde, por exemplo, havia aquela mentalidade do cabo-verdiano que era explorado pelo próprio poder colonial. Era vulgar ouvir-se, não, os cabo-verdianos são mais inteligentes que os outros, vocês não são africanos, vocês são mais evoluídos, vocês é outra coisa. E o cabo-verdiano, muitos cabo-verdianos falam. Isso foi uma espécie de lavagem de cérebro. Isso fez durante muito tempo. Isso deu os seus resultados. E mesmo hoje em dia persiste alguma coisa em Cabo Verde. Essa mentalidade que não desapareceu, não houve também muita ação dos governos que têm passado por Cabo Verde no sentido
descolonizar a mente dos campos. Aliás, a propósito de descolonização, há um ensaísta português que eu costumo ler com muita atenção, já me passou, que é Eduardo Lourenço, não sei se é. Eduardo Lourenço tem um livro que é O Colonialismo como Nosso Impensado. Tem que ter vários. Mas é interessante, como ele fala, ele fala da influência que a colonização teve sobre o colonizado, mas da influência que teve também sobre o colonizador. E ele às vezes quase que diz que o colonizador foi tão colonizado, ou mais colonizado até que o colonizado, a mente. E há muita gente hoje que diz que a influência da colonização se mantém viva ainda no espírito do colonizador. Claro que mudaram as estratégias, mas a mente não mudou assim tanto, às vezes. Isso é algo que perdura e que às vezes até constitui um grande obstáculo ao desenvolvimento das antigas colónias. A forma como a tal cooperação se processa, a forma como as pessoas reagem. Mas isso é mais visível, lembro-me, é mais visível até, eu por mim, eu acho para mim, que o colonizador que ainda mantém mais vivo na sua mente essa ideia, essa influência da colonização são os franceses. E a coisa é terrível. Eu até estive a ler sobre a descolonização feita pelos franceses. Foi qualquer coisa de terrível. O de Gaulle preparou um acordo que se chama o Acordo Colonial, o Acordo de Descolonização, qualquer coisa do género, em que ele tinha cerca de 12 pontos. Um dos pontos era ele ia fazer um referendo, uns escolhiam, uns diziam sim, outros diziam, quem quisesse dizer não, diria também não. Mas quem dissesse sim tinha que aceitar o acordo proposto pela França. E esse acordo dizia o seguinte: a França teria o direito, portanto, qualquer recurso que surgisse, um recurso natural que surgisse, a França tinha o direito de preferência. E só seria entregue a outros se a França não estivesse interessada no desenvolvimento desses recursos. Que as antigas colónias tinham que pagar uma dívida de colonização. E essa dívida de colonização, para poder garantir o pagamento da dívida, todas as riquezas, a riqueza do país, desses novos países, tinham que ser depositados no Banco Central da França. E havia outros pontos ainda piores. Tinham que admitir todos eles a presença permanente do corpo do exército francês. Isso aconteceu. E até alguns países ainda se mantêm. No Mali até pouco tempo. Costa de Marfim, uma série de outros países. Isso não se verificou, por exemplo, com a descolonização inglesa, que foi muito mais os ingleses foram mais sabidos, mais espertos. Eles saíram e criaram um Commonwealth, mas não exercem uma ação tão pronunciada, tão visível como utilizaram os franceses. Portugal, quer dizer, dado talvez a sua menor capacidade financeira, económica, etc., não conseguiu de facto
até hoje a descolonização processou-se de uma maneira completamente diferente. Bom, completamente diferente, foi-se com recurso à luta armada. A luta armada, e foi, sob vários aspectos, foi bastante pior do que aquele percurso, mas depois é que nós temos vindo a ver. Sim, a minha atividade, eu posso dizer que teria começado em Coimbra, porque eu fiz um ano no Porto, 2 em Coimbra, autor de engenharia de 6 anos, e fiz os 3 últimos aqui no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Mas em Coimbra, quando eu cheguei, fui logo integrado na Casa de Estudantes do Império, em Coimbra. Havia uma delegação da Casa de Estudantes do Império que tinha sede aqui em Lisboa. Foi de 58 e 59. 59 vim para Lisboa. Nessa altura eu frequentava a Casa de Estudantes do Império, e, portanto relacionávamos, os estudantes de todas as colónias relacionávamos, estavam ali, a maior parte estava ligada à Casa de Estudantes do Império. E foi ali que começamos então a ter contactos mais estreitos com estudantes de Angola, de Moçambique, até de Goa, da Índia, de Santo Tomé, de Guiné-Bissau. E foi ali então que eu efetivamente comecei a tomar consciência do que tinha de ser feito. E o interessante é que, de facto, em Coimbra, a forma como vivíamos em Coimbra, eu cheguei a viver numa república, por exemplo, em que havia gente de várias, havia estudantes portugueses, havia estudantes de Açores, Madeira, de todo o lado. E eu conheci gente muito bem formada politicamente. Eu tive um companheiro de que isso já não foi numa outra residência, meus filhos. Ele era estudante de Direito. Foi ele que teve uma influência enorme sobre mim. Ele chamava-se João, era até coxo. Mas ele orientava-me nas leituras que eu devia fazer. Eu já estou convencido na altura, quando ele nunca me disse, nunca soube, que ele tinha ligações com o Partido Comunista Português. E hoje, quando vejo as coisas, tenho a certeza. E foi ali que, efetivamente, comecei a pensar mais profundamente na questão da independência das colónias. E aqui em Lisboa foi então em 58, 59, criamos já depois de ter contactos com o PAIGC, normalmente através da França, tínhamos contactos com estudantes em França, que normalmente alguns cabo-verdianos, que nos ligavam depois com Guiné-Conakry. Foi a partir dessa altura em que efetivamente tivemos contactos com o PAIGC e começaram então, e criamos o chamado Comitê de Coordenação, que é em Lisboa, e tínhamos células em vários pontos, nas faculdades, onde estudavam os outros cabo-verdianos, guineenses também. Aliás, o Comitê de Coordenação era formado por cabo-verdianos e guineenses. E nessa altura, foi nessa altura que, isso já em Coimbra, que eu assinei, não sei, saiu o documento dos 400. Foi precisamente esse meu amigo, o João, que me perguntou se eu queria assinar. Bom, na altura eu tinha 19 anos, entende? Foi na altura em que falou comigo, eu estava todo entusiasmado com aquelas ideias, e assinei. Claro que a PID imediatamente registrou o caminho. Já em Lisboa, continuamos a nossa atividade, formamos células em vários sítios, tínhamos já ligação com a Direção Superior do Partido da Conakry, e
recebíamos diretivas, recebíamos documentos mesmo de correr à luta, e o que é que nós podíamos e não podíamos fazer aqui em Cabo Verde, a maneira de levar também as células e levarmos para Cabo Verde. E foi nessa altura que, efetivamente, o movimento clandestino começou a desenvolver-se. E depois, já em 61, houve aquela saída de... A grande fuga, não é? Aquela fuga de muitos estudantes. Mas aquela fuga nada teve a ver com o caso dos estudantes de Império. Foi porque os Estados Unidos estavam muito interessados já em Angola. Sabiam das riquezas e, sobretudo, hidrocarbonetos da Angola. E prepararam, então, através da organização das igrejas, e prepararam a fuga de angolanos. Os angolanos, muitos angolanos estavam, por exemplo, o Pedro Pires, que foi presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde, e nessa altura estava a fazer a tropa, aqui a tropa no exército português. Ele, o Ico Carreira, muitos angolanos que também privavam connosco, foi ministro também por acaso é morreu. Inclusivamente foi os americanos, porque o grupo que saiu, portanto, os cabo-verdianos que saíram eram cabo-verdianos que tinham já relações com angolanos, esposas de angolanos, tudo que saiu. Mas nós, normalmente, já das células, ninguém praticamente saiu. Porque as ordens que vieram de Conakry é que eram mais necessários militantes nossos aqui e em Cabo Verde do que lá fora, em Conakry, porque lá fora já tinham conseguido um certo sucesso, digamos, no plano internacional, no plano diplomático, no plano de obtenção de meios para fazer a luta armada. Portanto, era mais importante estar aqui e em Cabo Verde para preparar o terreno. Mas na altura houve no seio do PAGC, houve quem achasse que o movimento em Cabo Verde avançava demasiado lentamente comparado com o que se passava na Guiné-Bissau. Mas existia uma explicação clara, quando na Guiné-Bissau era uma luta armada. Portanto, na Guiné, em Cabo Verde, que não havia mínimas condições para haver uma luta armada, tinha que ser um processo, um trabalho puramente político clandestino. E já tinha havido algumas prisões em Cabo Verde. Na altura que eu regressei a Cabo Verde, em 68, depois de ter sido primeiro responsável do Comitê de Coordenação aqui em Lisboa, já meu irmão tinha sido preso, outras pessoas, várias pessoas, Cabo Verde tinha já sido preso. E que a situação e a PID tinha aumentado o seu esforço em Cabo Verde, no sentido de evitar que as coisas se envolvessem de facto em Cabo Verde. A partir dessa altura, chegamos à conclusão que a luta em Cabo Verde tinha que ser essencialmente política, não podia ser, de facto, não podia ser uma luta, porque chegou a haver, o PAGC, num determinado momento, com a ajuda de Cuba, preparou um grupo de cabo-verdianos, entre eles até estava esse meu irmão mais velho, fizeram um treinamento em Cuba para o desembarque em Cabo Verde. Mas nessa altura os russos que apoiavam, a União Soviética, na altura era a União Soviética, que apoiava isso, mas ele dizia que só dava o apoio em Baco e mais nada para os russos tirarem o suicídio. Porque efetivamente eu já estava na altura em Cabo Verde quando se falou nisso,
Mas havia muita gente entusiasmada com a ideia de que efetivamente era possível um desembarque em Cabo Verde, que é a ilha de Santiago, a ilha maior, estabelecer uma espécie daquilo que foi feito em Cuba, que era um foco. O Fidel Castro e agora falavam do foco do seu racional. Porque eles, quando chegaram a Cuba, no trabalho, foram quase que exterminados, ficaram alguns. E ainda saltaram o quartel militar, mas ficaram alguns que se refugiaram na Serra Maestra. E criaram então o chamado foco internacional. Mas Cuba é uma ilha que tem até em termos de superfície maior que Portugal. E tem florestas, instalaram-se nesta Serra Maestra e foi como um gota de óleo, digamos, foram se espalhando, foram ajudando os camponeses. E foram até que tomaram o poder em Cuba. Mas na ilha de Santiago isso era completamente viável. É uma ilha praticamente não tem uma cobertura vegetal grande. É uma ilha pequena, muito pequena, 20 km². Isso é também da área de Lisboa e arredores. De maneira que era muito difícil qualquer ação na gente. Mas ainda chegaram lá, fizeram a preparação toda. Mas isso depois houve até série de discussões entre nós se efetivamente isso era viável, se não era viável. Mas eu desde o início defendia que isso não era viável. Inclusivamente os próprios cubanos também eram na altura. E a introdução do próprio amigo Cabral já não acreditava muito nisso. Só que ele ajudava, digamos, a manter essa ideia do desembarque para agradar alguns cabo-verdianos que estavam dentro do partido e queriam uma ação direta. Porque achavam e havia quem defendesse isso. Mas, evidentemente, que isso não se fez. Se se fizesse, seria de facto, como dizem os estudantes, um suicídio. Mas, mais tarde, portanto, a luta foi avançando. A sua primeira prisão é logo em 61. Em 61. No 1º de julho, isso nunca me esqueço, porque eu estava a estudar até às 5 da manhã, para ir às 6h30, coisa assim. E foram lá à minha casa, eu morava mesmo dentro do Técnico, aquela avenida que fica no topo Da Alameda? Da Alameda Afonso Henriques. Logo cedo, apareceu-me, eram 4, um chefe de brigada e 3 agentes. Quando conduzia a viatura, 2 que entraram, um ficou no corredor lá da casa onde eu me tinha lá, e a coitada da senhora toda espantada por causa daquela invasão tão cedo, daquela invasão da pia. Dois foram para o meu quarto, abriram a porta com estrondo e exibiram alguma coisa. O senhor prepare-se para nos acompanhar. Eu levantei e fui preparando e eles foram revistando o quarto. Eu lembro que mais o chefe, porque ele era tratado por chefe, e foi vendo o secretário, os livros, os discos e tal, foi vendo tudo. E o outro, que via-se claramente que era um funcionário já menos qualificado, foi encarregue, felizmente foi encarregue pelo chefe de ver o guarda-fato, onde eu tinha, precisamente, porque isso aqui tem que fazer um pequeno parênteses com isso, porque pouco antes eu tive um amigo de Angola, nunca mais o vi, mas eu sei que ele é médico e hoje trabalha, não sei se morreu, sei porque era mais velho do que eu. Na Casa dos Estudantes de Império ele era angolano, mas era angolano, filho de portugueses. Fez o curso de medicina, mas tornámos amigos aí na Casa dos Estudantes de Império e houve uma altura em que andávamos sempre juntos. E falávamos então de política, e na altura já praticamente comungávamos as mesmas ideias. E ele um dia volta-se para mim bruscamente
diz: queres pertencer ao Partido Comunista Português? Eu fiquei assim um bocado, embora não... É uma curiosidade que eu tinha na altura, saber como é que eles conseguiam sobreviver aqui em Portugal, a maneira como se organizavam, porque pouca gente sabia como aquilo funcionava internamente. E eu aceitei isso. E ele deu-me metade de um... Não me lembro se era um bilhete de elétrico, qualquer coisa, um bilhete de teatro, qualquer coisa. Deu-me metade de um papel de... Outra metade, alguém irá aparecer lá na tua casa e levar... Efetivamente, cerca de um mês depois, aparece-me o Zé Bernardino, também que eu conheci, que já conhecia. Aparece-me o Zé Bernardino, com outra metade. E deixou uma data de documentos do Partido Comunista Português. E eu então preparei, na altura, entre o guarda-fato tinha uma parte de cima, tinha um gafetão por baixo. Eu preparei lá uma coisa onde meti os papéis todos. Quando mandaram o fulano para o guarda-fato, disse: estou perdido. Eu pensei logo: estou perdido. Ele, de facto, veio lá, mas muito displicentemente, apalpou os fatos, apalpou tudo. Depois disse, ele abriu o gafetão, não havia nada, só: chefe, está limpo, não tem limpo. Eu respirei fundo. Mas na altura, depois fui levado, chegamos à PIDE e o interrogatório começou logo. Mas eu vi o que eles queriam precisamente a saber. A preocupação deles, maior, era saber... Eles estavam convencidos que eu estava metido naquela fuga dos 100 estudantes aqui de Portugal. E começaram, então, a fazer uma tortura de sono. Desde o primeiro dia. Eu estive sem dormir 9 dias. Foi uma coisa tremenda. Eu nunca vi coisa igual. Eu acho que talvez seja a pior tortura. A tortura, vá lá, física, com um pau ou com qualquer coisa, talvez não seja tão violenta, Era uma sala pequenina. Era uma sala pequenina, tinha uma mesa e 2 cadeiras de madeira, tudo de madeira. O agente sentava-se ali, de 4 horas eram revezados. E um, o outro, mas o dia todo. E o preso, o detido, sentava-se na outra cadeira. Quando não era obrigado a ficar de pé em posição de Estado. Mas sentava-se na cadeira e não dormia, não podia dormir, porque não deixavam dormir. Eu lembro-me um dia, já no terceiro dia, já não podia estar... já não podia até controlar o próprio corpo. Eu então comecei a cair de sono. O homem lhe obrigava-me a ficar sentado e ele então foi buscar lá fora. Ele tinha um cinzeiro, alguns fumavam, outros não fumavam. Tinha um cinzeiro de alumínio, foi buscar um pedaço de pau, colocou aquele cinzeiro em cima da mesa e começou a bater bum, 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 como que uma coisa que estivesse amolgada, qualquer coisa, estivesse uma amolgada, e ele era uma coisa infernal. E as paredes pareciam que tinham saliências, quer dizer, e tinha-se a impressão de que as coisas moviam-se. Era uma espécie de estado de alucinação mesmo. E no meio daquele tudo ainda vinha eu nunca me esqueci do nome desse homem, o inspetor Álvaro Pereira de Carvalho. Ele era inspetor. E havia também um chefe de brigada, só um chefe de brigada, que era o Tinoco. Havia um outro que... não sei, esse é um fulano que ele ocupou-se de mim nos primeiros dias. Eu não me esqueço dele porque ele andava sempre com uma pistola à vista debaixo do braço e fumava muito, tinha um cheiro de tabaco que eu detestava na altura, e quando vinha do almoço tinha um cheiro a vinho, que era uma coisa impressionante. Mas o Tinoco e o Pereira de Carvalho, esse é que conheciam efetivamente. Depois faziam um interrogatório cerrado. A pessoa já nem podia aguentar.
Eu fazia um repertório sobre rádio e depois dizendo coisas que, olha, o senhor está a ser estúpido, porque os que vieram antes de si já disseram tudo, já se foram embora. Já se foram embora. E não o pouparam. Você diga lá o que sabe, diga o que sabe, e porque também eu quero chamar a atenção por uma coisa. As células cerebrais vão morrendo. Quando falta de sono faz morrer certas células cerebrais que não se recuperam. Morreu, está morta, não são regeneradas. E coisas desse género, para desmoralizar. O senhor, se calhar, eu lembro-me dizer, o senhor se calhar está a querer bater algum recorde. Porque olha que o recorde foi de 11 dias sem dormir, e foi um comunista que depois daqui saiu para o Júlio de Matos. Júlio de Matos era o hospital de psiquiatra, e foi direto ao Júlio de Matos. E faziam coisas, intervenções do género. Mas eu, a dada altura, já no 8º, 9º dia, já não podia mais. Quer dizer, caí, quer dizer, não caí, quer dizer, derramei, se calhar, nem sei o que aconteceu, para ver, por completo. E acordei no dia seguinte, no Aljube, precisamente aqui, numa daquelas curvas, nos curros de isolamento, celas pequenininhas. E nem sei como me trouxeram. Mas depois compreendi, das outras vezes que fui lá para o interrogatório, vim de cá, vim até aqui, só entrar e pronto. Mas acordei, porque eu tinha sem sapatos, sem nada, porque os pés, com a falta de sono, faziam inchar os pés. Os pés já não cabem nos sapatos, não se pode tocar o sono, porque aquilo dói, que é uma coisa infernal. As pernas incham. E é uma tortura, de facto, incrível. E eles sempre insistiram nessa questão, porque nos primeiros dias insistiram nessa coisa. Da fuga. Dizer quem coisa. E depois impressionavam-me com o seguinte, mostravam-me, quando eu cheguei... António Maria Cardoso. António Maria Cardoso, exatamente. Fui interrogado por devia ser um chefe de brigada, eu não sei o nome dele, que me folheou uma série de papéis e disse, olha, o senhor há uma semana fez isto, aquilo, esteve não sei o que, teve a almoçar para mostrar que estava a par que eu escusava de esconder, porque já sabiam de tudo, etc. Mas que insistiam para que eu revelasse o nome das pessoas e uma dessas pessoas era precisamente o Pedro Pires, de Cabo Verde, outra o Guido Carreiro, que eu, inclusive, o Pedro Pires fui levar as coisas dele que ele tinha deixado, porque ele estava decidido que ele tinha de sair. No Aljube tive apenas uns meses, porque eu estive numa cela, pequenina aquela curva, mas passei por uma cela com 2 pessoas, e aliás foi uma coisa estranha também, porque era um senhor português aí de Vendas Novas. Eu só me lembro do apelido dele, era Cineiro Ribeiro. Ele contava-me coisas da vida dele, que eu fui preso. Eu nunca lhe disse uma coisa, e ele, quando eu fui transferido então para uma sala já com 6 pessoas, lá, estivemos juntos daí um mês e meio, talvez, já não me lembro bem. Ele ficou muito comovido e disse, olha, quando sair vamos visitar o Café Portugal em Vendas Novas, porque eu não conto ficar cá muito tempo, porque eu só participei em umas eleições, não sei quanto, umas coisas que ele lá fez e foi preso. Depois passei por uma sala, então havia 6 pessoas. Aqui no Aljube, portanto, uma individual, o curro, depois uma com 2 e uma coletiva com 6. Os curros eram, se não estou a errar, no segundo piso. No segundo, os curros, exato. E a outra cela maior, acho que era num outro piso. E a sala, que eu não tenho ideia bem, porque a sala tem a impressão que era no último piso. Porque de lá víamos as pessoas que viviam nas casas vizinhas. E já víamos o óleo elétrico passar. Portanto, deve ter sido...
E eram 6 camas basculantes, que depois de manhã era aqui uma cena um bocadinho cómica, porque eles entravam, batiam a porta, empurravam, abriam a porta, assim, levantem-se, logo de manhã às 6 horas. E depois, mandem-se para a contagem. E éramos 6. E ficávamos ficar de pé diante das camas, as camas de madeira, as coisas. E eles, 1, 2, 6, está tudo. Depois recolheram, nós tínhamos que recolher as camas para ficar encostadas assim à parede. E depois, todos os dias, e depois às 9 horas da noite vinham, vamos apagar as luzes. Pronto, apagavam as luzes e iam-se embora. Nunca saíam da sala? Só quando chamados para a casa de banho. E nos cursos, então, ir à casa de banho já era mais... Saímos, levava para a casa de banho, nós fazíamos lá tudo com as portas escancaradas. O polícia, o guarda, a ver tudo o que nós fazíamos. Aquele banho semanal. O banho era semanal, sim. Nós, de facto, não despendíamos energia nenhuma, mas era horrível, era assim, Acabou por estar aqui ao todo quanto tempo no Aljube? Entre as 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Porque entretanto saí. Porque há um pormenor interessante, porque uma das minhas irmãs era casada com um cabo-verdiano que foi para Angola como funcionário administrativo. Ele, quando estava em Angola, precisamente aconteceram aquelas revoltas dos angolanos aí daquela zona de Mucaba, até que se criou um pessoal, esse herói de Mucaba, era casado com a minha irmã. Esse herói, o herói de Mucaba. E eles então vieram de férias, a minha irmã tinha que ir lá ver-me, porque era uma irmã que era muito chegada, a minha era mais velha há 3 anos do que eu, 2 anos. E, bom, era, não é? Foi ver-me ao Aljube. O marido teve que escrever uma carta ao diretor da PIDE, dizer que ele era o fulano de tal, se permitisse. Não só permitiram a visita, e o corredor ao meio, há grades dos 2 lados, eu estou de um lado, eles estão ali, o agente está no meio, do outro lado está o visitante. E nessa altura permitiram a visita e logo depois da visita deixaram-me sair por uns dias. Quando decorreu o período de férias, uns 15 dias. Eu estive fora, mas eu até fiquei admirado, estive fora, mas acabaram de viajar, porque esse marido da minha irmã, por sua vez, tinha um irmão que era informador da PIDE. Que era informador da PIDE. De maneira que fizeram esse obséquio de deixar sair. Eu lembro uma vez, teve uma cena cómica, porque eu saí com a minha irmã, fomos já não lembro se é um bar ou não sei o quê, e nesse bar, alguém foi dizer ao fulano que estava lá a tocar, qualquer coisa, está aqui entre nós o herói de Mucaba. E ele disse, está aqui entre nós o herói de Mucaba. Eu estava na cidade a presenciar aquela cena que eu achei caricata. E poucos dias depois regressa novamente. Foram buscar precisamente às portas da minha casa, parece o carrinho, entro e trouxeram. Nesse dia que me prenderam, fui diretamente para António Maria Cardoso. E depois fizeram um interrogatóriozinho e fizeram-me assinar os papéis, não sei o quê, e trouxeram para o juiz. E fiquei depois disso. E essa transferência, e isso aconteceu, já estava na sala. Estava eu, o Ovídio Martins, o cabo-verdiano, que é poeta, já morreu, e era poeta, e esteve também preso. Fomos presos praticamente no mesmo dia, creio eu. Não, só nos encontramos na sala no final da parte final. Estavam lá, eu, o Ovídio Martins, já do cabo-verdiano, estavam 2 moçambicanos que foram presos na África do Sul,
Eu lembro do nome de um deles, Ilunga. Ele foi da África do Sul, mas eles falavam muito mal o português e falavam, entre eles, quase que só falavam ronga. E entre eles, foi difícil a comunicação. Ainda falei com eles, falámos em inglês, eles também falavam mal, mas eles foram presos na África do Sul. Estiveram presos na África do Sul, foram entregues à polícia portuguesa, depois foram mandados para cá. Mas eram muito reservados, porque eles devem ter passado coisas incríveis, mas nunca nos disseram exatamente. Mas eles foram a julgamento, porque na altura, um dia apareceram lá os senhores que foram-lhes levar nota de culpa, aquilo que eu chamo nota de culpa, portanto, sinal que iam ser julgados. Eles receberam, dias depois foram levados, não sei, não chegamos a saber para onde. Se foram para outra prisão, para Caxias, para qualquer outro lado, se foi. Nos julgados não foram logo de seguida, mas foram para qualquer outro lado. Estavam dois portugueses que também nunca se abriram completamente connosco e nós também com eles, porque nós notamos de início que elas não apoiavam muito a independência das colónias. Eles, portanto, devia ser qualquer coisa, eu acho que foi umas eleições qualquer, participaram em qualquer ato, seja a nível autárquico, seja qualquer coisa que fizeram, que foram presos. E nós ainda estivemos, uns tempinhos na cela, e fomos postos em liberdade, mas eu na altura perdi o ano anterior e perdi o ano seguinte, já não podia matricular, porque todos os prazos tinham terminado, portanto nessa coisa, perdi 2 anos do curso. E depois que enfim, continuei a minha atividade política, clandestina, e ainda tentei arranjar emprego, mas foi extremamente difícil, porque na altura nenhum emprego se podia arranjar sem o aval da PIDES. Eu tinha um professor que era muito meu amigo, o professor Décio Tadeu, depois também já morreu. O professor Décio Tadeu, que era meu professor de uma cadeira que era Jazigos e Águas Minerais, porque ele fazia engenharia de minas. E ele arranjou-me então quase que clandestinamente um emprego num departamento aí do técnico das oficinas, ao serviço de metalurgia. E eu ia e pagava por horas, mas isso ainda algum tempo depois. Eu comecei a dar explicações para poder me manter, mas também a Associação do Técnico fez um grande desconto aí na cantina. Depois instalei-me no lar da Casa Estudantes de Império, a Casa Estudantes de Império tinha um lar. E depois, imenso depois, o SCDU arranjou-me aquele emprego, me pagavam por hora. E as aulas já deram o outro ano, portanto, quando me matriculei no técnico da Novo, eu ia, tinha uma hora faltava uma aula qualquer, por exemplo, porque o professor não aparecia, qualquer coisa, ia fazer uma hora era um trabalho praticamente muito especial. Eu ganhava 30 escudos por hora, naquela altura eu ganhava 30 escudos, mas 30 escudos dava para viver. Eu fazia 6 horas, por exemplo, eu lembro que eu chegava às vezes a fazer 3.000 escudos por mês. Eu pagava na altura um quarto, eram 2 quartos, um quarto independente e outro quartozinho ao lado. Eu pagava 600 escudos por mês, aí na Avenida João 21, onde eu morei até partir para Cabo Verde em 68. Para ir foi muito difícil, porque eu tive que ir à PIDE várias vezes, assinar documentos em como não ia desenvolver nenhuma atividade política em Cabo Verde,
Quer dizer, assumir o compromisso porque, no entanto, havia uma vaga de engenheiro, porque eu, entretanto, comecei a interessar-me pela hidrogeologia, mas ligada a uma brigada hidráulica, em Cabo Verde. Havia brigadas. E eu candidatei-me, mas houve uma certa resistência da PIDE de eu ir para Cabo Verde como engenheiro, por cima de uma brigada. As brigadas tinham salários mais elevados, etc. E então tive que vir à PIDE, chamado para vir assumir compromissos de não desenvolver atividade política. Antes de ir, quer dizer, foi uma decisão tomada coletivamente, tanto no Comitê Coordenador aqui de Portugal, como no partido também, a direção nacional do partido em Conakry, que era necessário, de facto, ir gente, cada vez mais gente para Cabo Verde, para acelerar o trabalho político. E eu fui nessa altura, em 68. Mas sempre com problemas, porque lá em Cabo Verde recebi uma carta a ameaçar-me, assinada pelo inspetor Pereira de Carvalho, que já era diretor, que ele tem conhecimentos que eu em Cabo Verde não andava a cumprir aquilo que eu prometi, não desenvolver atividades políticas. Claro, a carta não tinha resposta. Mas fazendo atividade política, naturalmente. Atividade política. E aí é que era a dificuldade grande, porque o meio era relativamente pequeno. O meio era pequeno. E eu tinha que vir como funcionário já de uma certa categoria. Na altura éramos pouquíssimos engenheiros em Cabo Verde. Pouquíssimos. Eram quase contados pelos dedos das mãos. Que eu tinha que ter um equilíbrio tremendo entre... Portanto, eu despachava diretamente como governador, era chefe de uma brigada, diretamente com o governador da província. Por causa não sou... Cheguei a despachar com 2 ou 3 governadores, durante aquele período que eu lá até o 74. Um deles era o general Lopes dos Santos. Na altura era brigadeiro quando foi para lá. Mas era um homem muito, muito interessante, porque mesmo depois da independência ele voltou a Cabo Verde. Estivemos juntos. Depois da independência ele voltou a Cabo Verde, já estava em general, ele chegou todo general, já reformado. Estivemos a conversar e falámos precisamente de muita coisa, porque quando houve um caso em Cabo Verde dos fulanos que foram aliciados por um enviado da PIDE. Enviado da PIDE que tinha umas ligações familiares com cabo-verdianos. Esse fulano foi lá disse a umas pessoas lá no interior que ele era coronel do PAIC. Quando o PAIC não tinha nada disso. Conseguiu movimentar muita gente, assaltaram um barco, assaltaram um pequeno barco. O barco saiu de um porto da Ribeira da Barca, fez um movimento de cabotagem até o porto de Rincão. E esse sujeito saltou do barco com a pretexto de irem buscar combustível à cidade da Somália, que é ali uns 15 km desse sítio. Depois, claro, a PIDE veio, prendeu aqueles fulanos todos, estiveram na cadeia, e um deles até depois tornou-se meu cunhado, porque ele era irmão da minha mulher, e quando já morreu. E a PIDE então fez uma série de prisões na altura, fez uma série de... Mas o governador numa dessas conversas, o Lopes dos Santos, o general Lopes dos Santos, disse-me, olha, eu desconfiei logo daquela coisa, porque a operação foi tão mal concebida,
tão mal feito, que vi claramente que foi preparado em Lisboa, foi uma declaração que ele fez até publicamente, um dia. A dada altura começou a PIDE, de facto, a fazer um certo cerco à minha pessoa. E então fui detido em 1974, se não estou em erro, já não me lembro se é em janeiro ou se é em dezembro. E na altura, esta coisa também pequena, fui preso em plena rua. Eu ia no meu carro, ainda propositadamente atravessei o carro na rua, fechei o carro para as pessoas verem que algo de anormal aconteceu. Levaram para a sede da PIDE e, por coincidência, essa brigada dependia diretamente da Inspeção-Geral de Minas do Ministério do Ultramar. A brigada que eu dirigia. Sim, certo. Pesquisas e fazer estudos hidrogeológicos em Cabo Verde. E dependia diretamente da Inspeção-Geral de Minas do Ministério do Ultramar. E estava lá, na altura, o Inspetor Superior Figueiredo Nunes. No caso, tornamos até amigos, digamos, mesmo depois da independência. Quando isso aconteceu, a minha prisão, o Inspetor Figueiredo Nunes entrou em contato imediatamente com o Ministério do Ultramar e nessa altura, quer dizer, prender um fulano, prender o chefe de uma brigada, um engenheiro, etc., a Cabo Verde, já era uma coisa mais séria. Eu estive uma noite preso. No dia seguinte, obrigaram-me a sair de Cabo Verde, acompanhado do Inspetor Figueiredo Nunes, e vim para Lisboa. E disseram que iam me transferir ou para Angola ou para Moçambique. Porque prender em Cabo Verde seria ficar preso em Cabo Verde, ou Cabo Verde ou cá, não seria bom para aquilo que para Cabo Verde, para aquilo que pretendiam fazer em Cabo Verde. Daí eu ainda fiquei cá até o 25 de Abril, precisamente. Fiquei até o 25 de Abril, mas ainda fui para Cabo Verde. Decidiram me mandar para Cabo Verde antes disso. Vem para Lisboa, está cá há uns meses. Mas eu falo disso no livro. E a final de março de Cabo Verde. E pouco depois aconteceu o 25 de Abril. E 25 de Abril eu estava na altura em Portugal. O 25 de Abril, porque eu lembro eu passei o 25 de Abril em Portugal, mas vim de cá, como é que foi? Eu regressei a Cabo Verde, depois voltei já a Portugal, o 25 de Abril, comigo em Portugal. Porque quando vim a Portugal, antes do 25 de Abril, eu passei cá uns meses. Eu até eu tive um encontro com o general Spínola. Não, eu acho que a conversa com o general Spínola... É antes do 25 de Abril? É antes do 25 de Abril. Ok. Em que ele depois... O general Spínola estava interessado em que Figueiredo Nunes fosse como o segundo homem porque ainda viu o governador de Cabo Verde, ele lá estava. O último governador de Cabo Verde foi um cabo-verdiano, Sérgio Fonseca. Foi o último governador de Cabo Verde. Não, foi o penúltimo. O último foi um general até que morreu. Ele esteve pouco antes daquele período transitório. Ele esteve lá. Depois dos governadores, depois, nos finais de 74, o governo de transição, que durou até julho. A conversa com o general Spínola foi antes do 25 de Abril. Comigo aqui em Cabo Verde. O Figueiredo Nunes disse-me um dia: olha, o general Spínola quer que eu vá para Cabo Verde como governador de Cabo Verde, ou então como secretário-geral de Cabo Verde. Mas eu disse que só iria se eu pudesse ter como meu adjunto alguém que fosse de facto cabo-verdiano, não sei quem, não sei quando, não sei quando. E ele era um homem pouco falível. Mas eu pensei logo,
ele disse, olha, eu já falei numa pessoa, você não gostaria de falar com o general Spínola? O general Spínola, na altura, tinha aquela ideia de criar uma solução para as colónias, que era uma espécie de... a sede ficaria em Sim, Lisboa, ou seja, sem reconhecimento de independências, mas exato, com alguma autonomia. E ele disse, você não quer ter uma... Disse, porque eu fiquei curioso. Disse, sim, bom, sim. E a conversa foi interessante, porque o general Spínola, eu fiquei impressionado. Ele já tinha estado em Cabo Verde. Eu já o tinha visto em Cabo Verde, quando ele era comandante das tropas na Guiné. Exato. Ele visitou Cabo Verde, com aquele monóculo, que mais tarde se veio a saber que não tinha graduação nenhuma, que era simplesmente... Mas o general Spínola, eu entrei, então Figueiredo Nunes, eu entrei, ele com aquele ar, ele tinha um ar assim, como que intimidatório, como que é querer impressionar as pessoas. Ele deixou-me ficar de pé durante algum tempo, olhando de alto a baixo. Aquele monóculo. Depois sentou-se e apontou-me um sofá. Sentei-me, Figueiredo Nunes sentou-se ao meu lado. Ele começou a falar. Mas começou a falar sem parar, sem exagero, uns 20 a 30 minutos. Mas a falar dele. Que ele na Guiné ele era tido como uma espécie de Deus. Que ele não vai fazer isso. Que ele não vai fazer isso porque não quer. Mas tenho a certeza que se ele chegasse a Guiné e desse lá um comando, dissesse qualquer coisa, tudo voltaria à posição como ele gostaria que acontecesse. Ele começou-me a falar das pessoas, sobretudo do Nino Vieira. Falou muito do Nino Vieira, que o Nino era apesar de estarmos lá, somos amigos, eu dou conselhos, mas ele falou dele uma coisa impressionante, falou durante muito tempo. E depois, bruscamente, para de falar e disse-me, o que é que o senhor pensa sobre este assunto? Então comecei a falar, não? Eu penso que na situação que nos encontramos, tanto Cabo Verde como os restantes colónias, na altura até ele trata sempre por províncias ultramarinas. Não há outra saída senão a independência. Porque, ele falou-me um referendo que ia fazer. Eu disse-lhe, eu acho que não tem lógica nenhuma perguntar a alguém se quer ser livre. Como diria Samora Machel, não se pergunta ao escravo se ele quer deixar de ser escravo. Ele deu um salto e disse-me, a sua entrevista terminou. A entrevista terminou, faça favor, apontou-me a parte, e Figueiredo Nunes estava, era um homem pequenininho, estava como que a desaparecer do sofá. E disse, o senhor Dr. Figueiredo Nunes fica. Eu saí, fiquei lá fora à espera, e depois daquele minuto sai-me o inspetor Figueiredo Nunes, pálido, mesmo pálido, deve ter recebido um raspanete tremendo. Mas o interessante é que dias depois recebo uma carta do Ministério do Ultramar, porque eu estava em comissão, uma comissão eventual. Agora que eu me lembro bem, eu estava em comissão eventual aqui, à espera de me indicasse um destino, ou transferir para Angola, ou para Moçambique, ou qualquer outro destino. Inclusive pensou-se, o Comitê de Coordenação, que ainda na altura existia aqui em Portugal, começou a pensar na minha saída clandestina para o exterior. Mas isso era muito complicado na altura, com aquela informação, era muito complicado. E depois eu recebo uma carta do senhor, da altura era o ministro da Cooperação Interterritorial, tinha assim um nome complicado. Ministério
E havia um secretário de Estado, recebo uma carta assinada pelo secretário de Estado, a dizer que não posso viajar, porque eu já para voltar para Cabo Verde, e que eu não posso viajar. Eu não posso viajar, e vê-se claramente que foi o Spínola que deu essa ordem. Que eu não posso regressar a Cabo Verde, sem mais. Eu ia escrever uma carta a dizer que, uma carta dirigida, precisamente essa carta, dirigida ao secretário de Estado, eu não me lembro o nome dele, que assinou lá a nota que foi enviada, a dizer que eu vou regressar a Cabo Verde de qualquer maneira, que já não me considero minimamente ligado, já tinha acontecido, portanto, a administração portuguesa, que eu vinha regressar a Cabo Verde. E dias depois apanhei um avião e fui para Cabo Verde. Ninguém interferiu. Cheguei a Cabo Verde, chega-me lá um inspetor do Ministério do mesmo Ministério, para me instaurar um processo disciplinar. Um processo disciplinar, e o processo disciplinar foi sabe, instaurado, assim, falei com o homem, e eu disse, olha, não faço isso, eu já não me considero minimamente ligado, mas ele preparou aquele processo todo. No fim, ele fez umas perguntas, eu respondi, tudo que eu queria. Quero assinar tudo. Mas, claro, nunca mais se falou, sabe? Já não fazia sentido nenhum. Porque começou o governo provisório, foi designado já em dezembro de 74, sei eu, e vigorou durante 6 meses, foi já em julho de 75 veio a independência. Mas durante esse período tanto antes como depois, como durante esse período do governo de transição, houve muita movimentação no Cabo Verde. Depois houve a história dos trotskistas, esses que começaram muito antes. Essa história começou antes, já em Portugal. Porque havia um grupo de rapazes, inclusive se ler no livro, há uma carta que depois veio do Conakry. Porque hoje, enquanto nós, por exemplo, lá em Cabo Verde, dizíamos que ainda não estavam preparados para ter um contacto direto com a direção de sugerir qualquer ação direta em Cabo Verde, os trotskistas de Lisboa, que já dominavam o Comitê de Coordenação, insistiam com e Amílcar Cabral ainda vive, porque ele morreu em 73. Morreu em 73, mas essa carta não tem a ver com essa carta foi anterior. Essa carta dele a ralhar nos trotskistas. O Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, sim. Uma carta que, claro, nós rasgamos imediatamente, mas a carta ficou registada lá e nós conhecemos a carta. Enquanto que os que estão em Cabo Verde e sugerem que isso foi antes de 70, foi antes de 70, que antes de 70 não poderão, de facto, ainda apresentar enfim, nada sugestões de facto concretas para o avanço da luta em Cabo Verde. Vocês dizem já que querem entrar imediatamente em ação e só querem saber de que meios é que podem, com que meios é que podem contar que a direção superior do partido pode de facto dispor e dispensar a Cabo Verde. Ver que esses de facto foram terríveis e chegaram, porque eles fizeram uma movimentação enorme. Espalharam coisas, atraíram para dentro da organização do partido em Cabo Verde e tem gente que tinha sido infundadora da PIDE, gente que esteve estreitamente ligada ao poder colonial, e
isso teve, de facto, uma influência grande. Um deles, por exemplo, o Manuel Faustino, pertencia à célula do chamado LCI, Liga Comunista Internacionalista, que tinha ligações com o Quarto Internacional. Aliás, essa ligação deles com o Quarto Internacional já era sabida, porque eu uma vez estive em Bruxelas e havia uma revista chamada Un Record, era da Quarta Internacional. Eu sei eu sabia na altura ainda, sei, que essa história tinha uma ligação. Eu uma vez de passagem por Lisboa, por Bruxelas, eu vinha eu não me lembro se vinha de Londres. Eu visitei, sério, começamos a falar, e eu descobri, de facto, que eles tinham ligações. Inclusivamente, houve uma revista deles, um número de revista, em que eles falavam de mim pessoalmente. Porque os trotskistas achavam que eu não pertencia à linha dura que eu não chegava a chamar, é burguês. O burguês, ele não defende, de facto, os nossos princípios. E houve problemas vários, mas problemas às vezes até assumiam aspectos mesquinhos, pequeninos. Mas isso fez muito mal a Cabo Verde, porque durante os primeiros anos, inclusivamente, até a saída dos trotskistas, o rompimento em 79, eles tiveram uma espécie de um pequeno reinado. Não, eles ocupavam postos muito importantes em Cabo Verde, sobretudo a nível da organização das mulheres, da organização dos trabalhadores, a organização eles fomentaram uma chamada reforma agrária, que aquilo foi um caos, que ainda hoje causa prejuízos grandes a Cabo Verde. Eles fizeram muita coisa, até que tiveram que ser expulsos. Foram expulsos, houve até expulsos do partido. Uns foram expulsos ou tiveram que sair. Isso foi já em 79. E depois, a partir de 81, se não estou em 81, houve o golpe de Estado na Guiné. E Nuno Vieira afastou Luís Cabral do poder. E nessa altura, o PAIGC dividiu-se em duas partes, praticamente. O PAIGC, que ficou na Guiné, e o PAICV para Cabo Verde. Mas já o PSV é dominado por Aristides Pereira e Pedro Pires. Mas já os trotskistas estavam arredados de poder. E só voltaram a ter alguma importância no poder já depois da abertura política de 90. Em 90, a Constituição foi alterada e, enfim, já depois da queda do Muro de Berlim enfim, os países que tinham, sobretudo os pequenos países, que tinham regimes de partido único, praticamente viram que não havia outro remédio senão, de facto, abrir o partido o país ao multipartidarismo. E em Cabo Verde vai acontecer a mesma coisa, mas não sem resistência do PSV de início. Quiseram que, na altura, de facto, haveria uma pequena alteração. Só grupos de cidadãos é que podiam apresentar candidatos à Assembleia Nacional, mas depois tiveram que ceder e permitir que se constituíssem outros partidos além do PSV. E esses outros partidos, entre eles foi o MPD, que foi criado há 3 meses das eleições e que caiu as eleições com maioria qualificada, porque o PSV estava completamente desacreditado em Cabo Verde. Totalmente desacreditado. E o MPD, então, o MPD eram os antigos trotskistas que agora estavam travestidos
de democratas e defensores do neoliberalismo, quer dizer, um neoliberalismo quase que selvagem. Resolveram privatizar tudo, mas privatizar de uma maneira descuidada, de maneira completamente descuidada, influenciados grandemente pelo poder aqui na altura. E, aliás, paradoxalmente, alguns dos conselheiros do MPD em 1991, quando ganharam as eleições com maioria qualificada, eram do Partido Socialista. Bom, ali havia também, o Partido Socialista também, quanto a mim, eu acho que não ter força necessária ali, o Partido Socialista tem vários matizes lá dentro, quer dizer, não diria que fossem sectores, mas tem vários matizes. Por exemplo, há uns que são mais à esquerda e outros que são já mais próximos dos pontos de vista do PSD e da direita, não é que eles tiveram um auxílio, porque o PSCV, apesar de não ter conseguido fazer muita coisa, não ter conseguido, inclusivamente, implementar algumas das ideias de que Amílcar Cabral defendia, ainda mantinha alguns resquícios da influência da esquerda, porque isso era quase inevitável, porque toda a luta armada foi quase toda ela apoiada e suportada, digamos, tanto em armamentos como em dinheiro, como em bolsas de estudo, sobretudo pela União Soviética, os países da Europa do Leste e por Cuba, sobretudo. E politicamente fizeram também, o PAIGC teve muito apoio em França chamavam-se comitê de soutien. Eram os comitês que apoiavam, eles deram de facto uma ajuda espetacular, sobretudo no plano político, diplomático, ajudaram imensamente o PAIGC na sua luta libertadora. De maneira que isso, mesmo depois da criação do PAICV, ainda algumas coisas, alguns resquícios desse tempo continuaram. Mas o MPD, na década de 90, foi dominado inteiramente pelo MPD, que grande parte dos dirigentes desse grupo eram antigos trotskistas vindos de trás. E eles implementaram, de facto, houve uma mudança de regime completamente. Eles, até 90, quase todas as empresas eram empresas públicas, a grande maioria das empresas. Eles privatizaram tudo, mas foi muito mal feito e muito à pressa. E conduziram o país praticamente para a zona de carrota, e tinha dificuldades em obter divisas estrangeiras para poder, porque Cabo Verde, como importa a maior parte das coisas que consome, tem que dispor de divisas para fazer para manter pelo menos uma balança de pagamentos em condição. Quando se dá a independência, portanto, já em julho de 75, o Jorge está em Cabo Verde. Já está em Cabo Verde. Não, eu afastei-me do partido. Mesmo pouco antes da independência. Quando os trotskistas, de facto, avançaram e o PAIGC, chegado a Cabo Verde, os dirigentes do PAIGC, cabo-verdianos, que chegaram a Cabo Verde e viram que teriam muito maiores vantagens em ter o apoio dos trotskistas, de ter o apoio da organização interna, que não era forte, não era forte, por causa de todas as dificuldades que havia, no meio pequeno, etc. Criar qualquer coisa, sabe, não era fácil. Mas os trotskistas chegaram em força e atraíram para dentro da organização
todo tipo de gente, desde de lumpens, de coisas, e fizeram um trabalho de sapa e criaram situações perigosas mesmo. Inclusive o próprio Aristides Pereira, anos depois, quando o jornalista José Vicente Lopes fez um livro que era Os Bastidores da Independência, ele diz que quando chegou a Cabo Verde ficou qual foi a palavra que ele utilizou? Ficou perturbado. Esse grupo trotskista vem de Portugal? Vem de Portugal. Aliás, são isso, os vinhos de Lisboa e os vinhos da Guiné. Mas os vinhos da Guiné eram completamente desconhecidos, sobretudo aqueles vinhos de Cabo Verde. O Pedro Pires só passou a ser conhecido em Cabo Verde quando participou em Londres. Aliás, eu estive lá, mas em Londres, nas negociações presididas por Mário Soares. Foi o Pedro Pires a chefiar a delegação e mais outros. Eu, na altura, estava na Holanda. Fui chamado a Londres e nessa altura tivemos até discussões bastante acesas, porque algum daqueles fulanos, os trotskistas, estiveram também presentes. E foi ali então que houve de facto um corte radical, uma separação das águas. E, portanto, foi em 79, também os trotskistas separaram-se dos vinhos da Guiné, um grupo que praticamente abandona por completo o PAIGC na altura. Mas já a partir de 79, quando os trotskistas caíram em desgraça, e alguns voltaram ao PIA, nessa altura já, pouco depois que foi criado, em 81 já foi criado o PAICV. Alguns voltaram ao PAICV. E, inclusive, eu recebi na altura já umas cartas a pedir o meu regresso ao partido, mas eu já não estava interessado nisso, eu tinha outras coisas a fazer. E só voltei em 2001, que na altura o PSV tinha voltado ao poder, mas em 2001 fui convidado para ser cabeça de lista, precisamente onde eu nasci, no Conselho de Santa Catarina. E foi nessa altura que eu digamos, voltei por um curto período a ser deputado durante 5 anos. Mas depois cortei de facto com toda e qualquer atividade partidária. Uma atividade cívica ou uma atividade partidária. Hoje Cabo Verde vive de facto uma situação muito que não é fácil. Porque Cabo Verde produz muito pouco. Neste momento o turismo vai ajudando bastante, mas o turismo praticamente constituiu um perigo para Cabo Verde, como aliás se verificou durante a pandemia, e passou-se de perto de 1 milhão de turistas para quase nada. E Cabo Verde passou maus bocados durante aquele período. E hoje em dia está-se a tentar mudar a situação, mas é difícil. É difícil porque faltou-nos fazer muita coisa antes de pensar seriamente numa via para desenvolver Cabo Verde. Porque nós, por exemplo, imagina, Cabo Verde é um arquipélago. O arquipélago tem mar à volta. Portanto, nós não temos prática, além da pesca artesanal, não temos mais nada. Não temos sequer uma pesca industrial. Como vê a causa de vários países, por exemplo, como por exemplo a Islândia. A Islândia tem população inferior à população de Cabo Verde. Mas tem um território maior, mas a maior parte é gelado e não sei o quê. Embora tenham energia geotérmica que fornece, aquece quase toda
aquelas as habitações. Mas eles desenvolveram a pesca até o limite, praticamente. E praticamente a pesca constituiu, como fizeram os chineses. Eu, quando visitei a China pela primeira vez em 79, o lema da China era agricultura como base, indústria como fator dinamizador. E a China era um país praticamente subdesenvolvido. Embora já tivesse um passado, tinha umas universidades, umas coisas, que as colónias portuguesas não tinham. Mas eles adotaram esse tipo de... Desenvolveram rapidamente a agricultura como indústria, um fator dinamizador, e rapidamente tornaram-se completamente independentes da ajuda externa em termos de alimentos, etc. A China antes chegava até a importar cereais, sobretudo, para evitar que a população morresse de fome. Mas nós podíamos perfeitamente desenvolver alguns sectores. Temos a pesca, uma delas. Mas preferimos outras coisas e isso não foi muito bom para nós. E neste momento, ainda Cabo Verde, o que Cabo Verde produz só cobre, nem chega a 10% do que Cabo Verde importa. Portanto, a balança comercial é completamente desequilibrada. Embora a balança de pagamento seja um bocadinho melhor, porque recebemos remessas imigrantes, recebemos também ajuda internacional, ajuda direta ao orçamento, recebemos muita coisa, mas Cabo Verde, neste momento, ainda não tem uma situação boa, não tem.